O terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us mostrou as consequências após a morte brutal de Joel pelas mãos de Abby, com Ellie de luto e se recuperando das agressões sofridas pelo grupo de Abby e tentando processar a perda de seu ente mais querido. Os moradores de Jackson precisaram tomar uma importante decisão que impactaria o futuro de todos da comunidade. Eu sou NS e esse é mais um vídeo do meu canal. A história começa com Tommy e Ellie lidando com o impacto da morte de Joel, no dia do ataque da horda de infectados. Mas logo a história avança no tempo para mostrar como a comunidade de Jackson está se reconstruindo após a tragédia. Enquanto se recuperava no hospital, Ellie teve diversas trocas com a terapeuta Gale, mas se recusa a compartilhar o seu verdadeiro sentimento sobre já ter superado a perda de Joel. Assim como no episódio anterior, o showrunner Trey Mason mais uma vez se distancia da história original do game, para explorar o drama dos personagens com mais profundidade. A opção de colocar Dina ao lado de Joel na hora do encontro com Abby, e não com Tommy, é justificada aqui. É a jovem quem viu os rostos e sabe os nomes de quem matou Joel. E ela, de forma sábia, espera o momento certo para contar o segredo para Ellie, já que se ela contasse o que sabia antes de Ellie se recuperar, ela iria querer sair e se vingar mesmo ferida, o que não seria inteligente. Dina, então, a ajuda de forma inteligente e não impulsiva a esquematizar tudo para irem atrás de Abby, em Seattle. Ellie, mais uma vez, é o grande destaque desta temporada e mostra que Bella Ramsey é uma grande candidata a estar entre os indicados do Emmy deste ano. Sua atuação leva Ellie entre os extremos do ódio e do luto. E seu passeio pela casa de Joel, enquanto decide se vai em busca de vingança ou não, é uma das sequências mais tocantes de toda a série. Quando ela chega ao armário de Joel e tenta sentir o cheiro dele em uma das peças de roupa, é extremamente comovente, nos fazendo se emocionar. No caso de Tommy, o personagem tem uma posição de liderança, com mais destaque na série do que no jogo, e temos a impressão que ele superou com mais facilidade a morte do irmão. Mas, justamente por essa posição de liderança, ele não poderia simplesmente deixar sua família e responsabilidades de lado para ir atrás de vingança. Neste caso, ele usou a razão ao invés da emoção. Mas me responde aí, você acha realmente que Tommy não vai ajudar Ellie a vingar a morte do irmão Joel? Para mostrar que Jackson tem o mais perto de uma organização social em um mundo pós-apocalíptico, Mason opta por decidir o destino da viagem de vingança de Ellie através de um conselho, onde todos os moradores da cidade votariam e decidiriam se enviariam um grupo de 16 pessoas para ir atrás de Abby, ou se escolheriam a não retaliação. Com o conselho decidindo por não ir atrás de Abby, a fuga de Ellie e Dina ganha contornos ainda mais dramáticos. As duas fogem da comunidade sorrateiramente com a ajuda inesperada de Seth, o bartender homofóbico que as reprimiu pelo beijo no primeiro episódio da temporada. Mesmo sem gostar de Joel, ele acredita que a morte do protagonista não pode ser esquecida e que não buscar vingança pode incentivar outras pessoas a atacar a cidade. Com Ellie e Dina na estrada, o episódio ainda apresenta pela primeira vez os Serafitas, também conhecidos como Cicatrizes, membros de um culto religioso extremista que servem como a principal facção rival da WLF. Apesar de aparecerem apenas brevemente, os Serafitas serão de grande importância para o futuro da série. Mesmo sem mostrar ação, o terceiro episódio é fundamental ao lidar com o luto dos personagens e finalmente dá início à verdadeira história da segunda temporada de The Last of Us, que mostrará a caçada de Ellie
em busca de vingança pela morte de Joel. Vamos falar sobre as diferenças entre o jogo e a série? No terceiro episódio, podemos perceber que é um dos mais que tiveram alterações em relação ao jogo. Praticamente tudo que vimos é inédito, até pelas mudanças já iniciadas no episódio anterior. Começamos com a cena inédita. Jackson em chamas, vários corpos sendo recolhidos, Tommy reconhecendo o cadáver de Joel e ao ver o relógio quebrado diz para ele, abre aspas, manda um beijo pra Sarah. A filha falecida de Joel no piloto da série. Na sequência vemos Ellen acordando enquanto se recupera no hospital e tendo uma crise que parece ser de estresse pós-traumático, revivendo a morte de Joel no episódio anterior. No jogo, neste momento após a morte de Joel, Tommy vai até a casa de Ellie e leva uma refeição. Eles têm a primeira discussão sobre como se vingar de Abby e o grupo de Seattle. Aqui, algumas coisas se conectam com a série, já que Tommy diz que precisam planejar a vingança de maneira inteligente, com um bom número de pessoas, considerando também que Jackson está fragilizada após a invasão dos infectados. Na sequência, duas cenas inéditas são exibidas. A primeira mostra a reconstrução de Jackson após a batalha, com um salto temporal de 3 meses. No jogo, não há saltos temporal. Em seguida, vemos Ellie saindo do hospital ao mentir para Gale que está bem, sem estar totalmente recuperada. Ellie tenta convencer Tommy a ir junto, mas ele diz que não pode pela vulnerabilidade da cidade. Entretanto, ele não impede Ellie de partir, mas diz que isso precisa ser discutido com Maria e toda a comunidade em uma reunião em um conselho. Tommy então promete apoiar Ellie em seu pedido. Em seguida, temos mais uma cena inédita, a introdução dos Serafitas, seita apresentada em The Last of Us Parte 2. Vemos um grupo caminhando em uma mata, com cicatrizes no rosto e se comunicando por assobios. Na sequência, Jesse treina boxe com Ellie e dá dicas de como convencer o conselho a autorizar sua missão. Outro momento criado para a série. Já no conselho, os discursos de Raquel e os outros membros da Assembleia se apresentam contra o plano de Ellie. A protagonista faz um discurso lindo e motivador, mas não muda o resultado da votação, que não autoriza a missão. Tommy conversa com Gale durante a partida de jogo de beisebol e revela temer pelo futuro de Ellie, que pode ir pelo mesmo caminho de Joel. No jogo, durante este momento, Ellie visita o túmulo de Joel e se despede ao deixar grãos de café, o qual ele gostava muito. O que vemos a seguir é uma cena meio inédita. Ellie e Dina, acampadas, finalmente conversam sobre o beijo que deram na festa. E Ellie avalia o beijo da amiga. No jogo, essa cena acontece antes da morte de Joel, no bunker de Eugene, durante a tempestade. Vale lembrar ainda que na série, quem se refugiou no bunker com Ellie foi Jesse, e não Dina. Ellie então fala sobre a segunda pessoa que matou. No jogo, é a primeira pessoa, um saqueador que estava afogando Joel. No seriado da Max, a primeira vítima da Ellie é um infectado, em cena que acontece na loja onde Joel faz estoque de armas, perto de Lincoln, onde ficava Bill e Frank. Logo após a conversa, Ellie e Dina chegam a Seattle e veem os Serafitas que foram brutalmente massacrados. Elas presumem que foi o grupo de Abby. O episódio termina com as duas observando a paisagem de Seattle totalmente devastada. Manny aparece em uma torre observando a cidade e manda um exército avançar. Uma legião de pessoas armadas com caminhões e tanques mostram o que as protagonistas precisarão enfrentar para seguir sua missão de vingança. O que a gente imaginava ser um grupo pequeno é na verdade um exército
que não vai ser nada fácil chegar até Abby. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Ellie!